Eu quero falar sobre que luz que há em nós. Que luz que há em nós? É uma luz forte? É uma luz mais ou menos? Vocês sabem que tem luz negra, né? Tem luz negra, tem luz roxa, tem luz vermelha. Entendeu? Tem luz de tudo quanto é tipo. Luz que ilumina muito e luz que só quebra a escuridão, mas com a penumbra. Ainda é escuro. Nas palavras de Jesus, capítulo 6, e o versículo 22, ele diz assim: a candeia do corpo são os olhos. Só o corpo tem uma lâmpada. E o que ilumina o corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, ou se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Obviamente, Jesus não está falando desse olho aqui. Ok? Não é desse olho que ele está falando. De outra sorte, ele estaria excluindo todos os que têm problema de cegueira. Mas não é disso que ele está falando. Paulo diz que há um corpo material, mas há também um corpo espiritual. Ele está falando de um olhar que está mais para dentro, de um olhar que está profundo. E ele disse, Paulo, ele disse que ele orava para que Deus abrisse os olhos do entendimento dos incrédulos, para que sobre eles resplandecesse a luz do Evangelho de Jesus. Veja então que Paulo entendia que tinha olhos que não eram esses físicos, mas eram os olhos que estavam lá no entendimento, naquele que pesa o ponto de vista. Nós chamamos ponto de vista, aquele que pesa a visão, lá dentro, que faz análise, que pode ser de um olhar, de uma percepção, de uma visão boa, ou, e aí ninguém está notando pelo lado de fora, ou pode ser um ponto de vista, um olhar, uma percepção má. Obviamente, Paulo, o apóstolo de Jesus, um dos mais sábios escritores da Bíblia, tinha pleno conhecimento das escrituras do Antigo Testamento. E quando ele fazia leitura do Gênesis, ou o livro dos começos, o princípio das coisas, lá tem a história do olhar de Eva para um fruto que estava proibido. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal. O fruto de uma árvore que não é árvore. Já expliquei aqui. Árvore é uma forma de colocar, mas não era uma árvore que tinha lá ciência de bem e de mal. É o fruto do próprio cérebro. Onde está
a ciência do bem e do mal, onde nós fazemos as nossas escolhas. E naquela história, naquele folclore judaico, aula para criancinha, os pais ensinavam que Eva, ao olhar, ou seja, ao fazer a análise da percepção de tudo que estava diante de si, viu que o fruto era bom, era desejável aos olhos e bom para comer. Isso tudo é alegórico. Ou seja, há muitas coisas em nós que aguça os nossos desejos. Há muitos olhares nossos, há muitas percepções nossas que mexem conosco, que mexem com nossos instintos, com nossos ímpetos, com a nossa vontade. E muitos de nós perdem o equilíbrio quando atingido em cheio pela beleza, pelo paladar aparente, porque ela viu que era boa para ser comido, era bom para ser comido. É bonito, é agradável, que fruto bonito. E desejável, desejável. Essa é a lógica. É desse olhar que Jesus está falando. Se as minhas percepções provocam em mim desejos, vontades, ímpetos, instintos, que me afastam da vontade de Deus, eu devo resisti-los, que são para o mal, eu devo resisti-los. Se eles me aguçam, mexem comigo, provocam a minha vontade para o bem, tudo bem. Já disse Paulo, o escritor e poeta bíblico, que para o amor, para a caridade, para a benevolência, para a misericórdia, para a longanimidade, para a promoção da paz, a pacificação das coisas, não há lei. Contra estas coisas não há lei. Não tem lei, é proibido amar demais. Não tem. É proibido ser bondoso. Não tem lei. É proibido ser generoso. Não. É proibido ter misericórdia. Não existe lei. Não tem. Entendeu? Em outras palavras, a prática do bem, o desejo de coisas boas, não tem lei. Irmão, já me perguntaram assim, pode isso, irmão Adilson? Eu disse, isso é bom ou mal? Não, é bom. Eu disse, então pode. Se é mal, não faz. Se é bom, faz. Entendeu? Então, esse olhar. Nós temos também na Bíblia, eu não estou citando os capítulos e versículos, porque às vezes o Diego fica procurando ali e ele acha. Entende? Então, eu estou despreocupado aqui, estou citando, está lá escrito, né, os textos. Olha só, tem na Bíblia também um homem, um herói de Israel, que perdeu-se por um olhar. Ele estava em um momento de tranquilidade, um momento de prazer, de lazer, e ele dirige o seu olhar do terraço, ele dirige o olhar para a casa do vizinho. E quando ele olha lá para a casa do vizinho, ele vê a mulher do vizinho tomando banho. Estava se banhando. E ele fez igualzinho a história da Eva. Viu que era boa. Desejável. E aí você completa o restante, tá bom? Porque eu tenho que ter prudência aqui, Entende? Desejável. E ele quis.
Ele quis, você está entendendo o que o Gênesis está falando? É que tem coisa que aos olhos de um homem é bonito, é bom, e que mexe então com o seu interior e ele passa a desejar. E aqui ele tem que pesar. O meu desejo está para Deus, o meu desejo vai contribuir com a glória de Deus, ou o meu desejo é mau aos olhos do Senhor? Ele não pesou. Desenfreou-se pelo desejo e deixou-se levar pela sua própria vontade. Não é à toa que Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso e diz que quando nós orarmos, e aí a oração do Pai Nosso, eu hoje não vou aqui entrar nela, mas em um outro dia nós vamos avaliar a oração do Pai Nosso a partir do aramaico. E vocês vão ver que ela é a pura expressão de desejos. A oração do Pai Nosso é todo um escrito dos desejos. Entendeu? E aí ele termina essa oração falando dos desejos dos homens. E ele diz que cada ser humano deve colocar diante de Deus o desejo de que o seu desejo não se satisfaça sem que seja alinhado, conectado com o desejo de Deus. Quando ele diz, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Pai, eu tenho aqui os meus desejos, eu tenho as minhas vontades, eu carrego os meus sonhos, a minha visão está aqui, olhando tudo que tem diante de mim, mas eu quero que a tua vontade prevaleça. O meu desejo é para ti, Senhor. Esse amigo, esse homem bíblico, herói de Israel, não conteve o seu desejo e por causa do seu desejo mau, cobiçou a mulher do seu próximo, cometeu adultério e para consertar, porque um erro chama outro erro. Jesus disse que um abismo chama outro abismo. Você está entendendo? Para consertar o seu erro, ele olha de um ponto de vista e achou que dava para consertar matando o marido da mulher. Ele não o fez com uma arma, mas fez com uma ordem. Mandou que colocassem o homem justo na frente de batalha para morrer, a fim de aliviar as cargas dos seus próprios pecados. Você está entendendo? Tudo partiu de um olhar. De um olhar. Eu não vou aqui citar vários outros exemplos, mas vou citar mais um. Um bom olhar. O olhar de uma mulher casada, que fez exatamente ao contrário deste homem. Que viu um homem, também líder em Israel, e ela observou o entrar e o sair desse homem em sua casa. Quando passava por eles, e ali buscava um pedaço de pão e um pouquinho d'água. Essa mulher, honrada, justa, correta, conversa com seu esposo, e ela revela a sua percepção, o seu ponto de vista, o seu olhar. E ela diz para o marido, eu tenho visto que esse homem que passa por nós e come pão e bebe água é um santo homem de Deus. Olha que extraordinário. O olhar do bem, que sabe discernir entre o que é bom e o que é mal, que sabe os seus limites,
que reconhece qual a postura de uma pessoa justa diante do seu cônjuge. E então diz para ele: nós bem que podíamos fazer um quartinho, para quando ele passar por aqui, ter aonde dormir. Nós podemos colocar lá uma cama, uma mesinha e uma cadeira. O que o marido prontamente concordou, porque aquele homem que estava por ali era simplesmente o profeta Eliseu. Um homem de Deus realmente, o grande profeta de Israel. Você me entende? E foi feito um quartinho junto ao muro, para que quando Eliseu passasse por ali, tivesse aonde descansar, aonde dormir. E ele conseguiu isso a partir de um olhar de uma mulher sábia, observadora, inteligente e com um olhar do bem. Ora, quando Jesus diz que os olhos são a candeia do corpo, iluminam o corpo, o ponto de vista, a perspectiva, a atenção que damos a partir do nosso olhar para as pessoas, para o mundo, para a sociedade, para o todo em torno de nós, ele vai se traduzir em luz ou treva, em formandos e em desinformados. Em pessoas que são praticantes do bem para toda a humanidade e em pessoas que não percebem nada e que passa batido, só trabalha pelo seu próprio ego, num desenvolvimento de fazer para si próprio tudo que é bom, ignorando todos os que estão em volta. Jesus contou a história de um homem que agiu dessa forma. Um homem que ele, em parábolas, chama de rico. E não era rico por causa de recursos, simplesmente, ainda que era também rico em recursos, vestindo-se de púrpura ou de vermelho, e tendo muitos banquetes, banqueteava-se constantemente, mas não tinha a visão do pobre. Porque não é pecado tu ter dinheiro, não é pecado tu enriquecer, não é pecado tu te vestir bem, pelo contrário, eu aconselho aqui que você deva sim se vestir muito bem. Entendeu? Ainda que não seja aquele que enriquece as marcas. Entendeu? Porque pode-se, já falei semana passada, pode-se vestir muito bem, sem contudo gastar fortunas em marcas. Entendeu? Seja sábio. Tem gente que vai lá, né? Falei semana passada, vai lá, compra um sapato de R$2.000. Aí vem o outro, que é mais rico do que ele, e compra no balaio, 130. Entendeu? Eu tive dois amigos, os dois eram irmãos, um milionário e o outro pobre, muito pobre. Um já se foi, o outro ainda está por aí. E esse milionário olhou para mim um dia e disse assim: Adilson, esse meu irmão eu tento ajudar, mas não tem jeito. A cabeça dele não deixa ele aprender. Eu disse: mas o que está vendo? Ele disse: Adilson, estás vendo esse sapato aqui que eu estou usando? Aí eu olhei para o sapato dele, um sapato bem limpinho, bonito sapato. Eu disse: comprei 3 de uma vez só. Encontrei uma liquidação. Custou R$300 os 3. 100 pila cada um. Ele disse: aí olha lá o meu mano, um tênis no pé de R$1.500. Não tem dinheiro para comer, rapaz. E está ali. Ele disse: sabe o que acontece? Quem olha para o pé dele diz que aquilo ali é do balaio. Quem olha para o meu diz que isso aqui é... isso aí deve custar caro, hein? Ele disse: eu uso semi-joia e as pessoas pensam que é ouro. Ele vai lá, compra ouro, e as pessoas pensam que é semi-joia. Você está entendendo? Então não seja tolo, se arrume bem, se vista bem, ande perfumadinho, pelo amor de Deus, não anda fedendo. Entendeu? Porque eu já atendi uma congregação que
Quem sentava ali, ó, tinha um irmão que sentava ali naquele canto ali assim, entendeu? E isso tudo ficava vazio. Eu tinha que pregar só para cá. Porque ninguém aguentava ficar perto dele. E não tem exagero na minha fala, tá? Eu estou falando realidade. Tá? O Davi está ali, já tinha sofrido muito com ele. A alegria mesmo é quando terminava a reunião, que ele queria abraçar todo mundo. Uma bênção. Era o teste de Deus para aquela congregação. Quem tem amor de verdade? Entendeu? Um dia eu tive que dizer para ele, irmão, toma banho, meu querido. Toma banho. Vou te dar um presentinho, sabonete, desodorante, entendeu? Um shampoozinho, tudo. Jesus gosta de quem toma banho. Ele lavou até o pé do Pedro. Tive que ensinar. Então, claro, Salomão, falando da vida embaixo do sol, Eclesiastes, o que ele diz? Não, do tomar banho lá. Ele diz, em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos, quer dizer, deixar tudo bem limpinho, tudo, né? Alvejado. Sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. As igrejas pentecostais vão dizer que isso está falando do Espírito Santo. Não está, não. Eclesiastes é a vida embaixo do sol. É a higiene pessoal que ele está tratando. Entendeu? Ele está tratando de plantar e colher, é a vida embaixo do sol, a vida natural. Eu sempre digo assim, Eclesiastes foi um livro que eu aprendi bem cedo e descobri que o Eclesiastes tira o contexto de Deus e de diabo e bota só a gente. O Eclesiastes é uma visão da vida humana onde Deus fica esquecido do pensamento e o diabo também. Então, dali parte a visão da dualidade da vida. O que planta, colhe. O que trabalha, adquire. Se faz se casar, case com a mulher que você ama. E que as coisas que você traz do fruto do seu trabalho é ir para casa, poder estar com a pessoa que você ama, tomar de bom coração o teu vinho, entendeu? Que era a bebida deles. E aí ele coloca tudo isso aí. E dentre as coisas que ele coloca, eu penso que quando ele diz que não falta óleo sobre a sua cabeça, era tipo o gel. Entendeu? O gel. Bota tudo certinho aí. Não sai por aí tudo arrepiado, não, no sentido de não ter cuidado. Você entendeu? Tenha um cuidado de você. Cuide de você. Zele pelo seu corpo também. Não é pecado. Eu encontrei um irmão que não usava desodorante, não usava sabonete, não usava shampoo. Eu disse, por quê? Não, para agradar a Deus. Isso aqui é o templo do Espírito Santo, tem que ficar intacto. Eu disse, ai meu Deus do céu. Eu disse, que ignorância, não sabe que isso causa doença. A pessoa que não toma banho fica doente. A pessoa que não usa os produtos de higiene, entende? Vai estar numa situação horrível. Então, entenda, você pode brilhar neste mundo, mas depende do ponto de vista que você carrega em você. Você pode carregar uma boa luz que te ilumina, ou você pode carregar uma luz que te torna tenebroso. Que luz que há em ti? Isso nós precisamos levar conosco. Você sabe que luz nas Escrituras é também sinônimo de sabedoria. De sabedoria, de discernimento, de ciência. Entendeu? Quando a Escritura diz assim, aquele que anda na luz, que está na luz melhor, aquele que está na luz, como ele na luz está, tem comunhão uns com os outros. E os seus pecados são purificados pelo sangue de Cristo. Olha só, mas é preciso antes ter luz. Porque como é que eu vou ter comunhão se me falta entendimento? Como é que eu vou ter bons relacionamentos se eu não tenho sabedoria? Como adquirir boas amizades,
convívio, entende? Como nós servirmos uns aos outros se nos falta ciência? Não dá. Se nós não houver luz, não haverá também as boas obras. Se a luz que em nós há de Jesus for treva, quão profundas são essas trevas? Ou seja, se aquilo que eu penso que sei não tem valor algum, então eu estou muito mal diante de Deus e dos homens. Mas se eu tenho ciência, sabedoria, entendimento, os olhos do entendimento abertos, se eu tenho condições, luz suficiente para olhar para o todo e tirar bem até do que parece mal, então eu estou iluminado. Não é assim? É o que Jesus fez com o Zaqueu, olhou para o Zaqueu. Olhou para o Zaqueu. Ninguém queria saber do Zaqueu, os religiosos não queriam saber do Zaqueu. Zaqueu tinha uns amigos lá que os outros também não queriam saber. Era uma turma da pesada com quem Zaqueu andava. Entendeu? Mas Jesus olhou com outro olhar. O olhar de Jesus é um olhar de amor, é um olhar de compreensão, é um olhar que tolera, é o olhar do sábio, é o olhar inteligente. E ele para embaixo daquela figueira, cercado por multidões, ele para embaixo da figueira para conversar com Zaqueu. E leva a conversa para um relacionamento de aprofundamento, de amizade. Porque ainda olha para ele e diz: ô Zaqueu, eu estou com vontade de ficar lá na tua casa hoje. Não esperou ser convidado, se ofereceu. E o Zaqueu desce da figueira, vai correndo para casa, entende? Ele espera Jesus como quem estava esperando o rei, entende? Recebe. Diz que tem uma tradução que diz: recebe Jesus gostoso. O olhar do Zaqueu foi um bom olhar, e o olhar de Jesus foi um olhar extraordinário, magnífico, sem preconceito, sem fazer juízo de valores, entende? E se o fez para o bem. Esse sujeito tem sede, esse sujeito tem fome de Deus, eu vou servir ele. E serviu. É de Jesus a frase: hoje chegou salvação nesta casa. Hoje chegou salvação aqui nessa casa. E por que chegou salvação? Porque o olhar de Jesus era um olhar bom, era um olhar maravilhoso. Esse olhar de Jesus às vezes falta em casa, às vezes falta lá em casa, falta do pai para o filho, do filho para o pai, falta da esposa para o esposo, do esposo para a esposa, entendeu? Às vezes o que tem lá é um olhar de repúdio, é um olhar de uma avaliação negativa. Gerou-se no entendimento uma perspectiva ruim, que instala a treva de tal maneira que, vivendo embaixo do mesmo teto, não consegue um olhar no olho do outro. O que é isso? Isso é um mau olhar. E para encerrar aqui, não precisas ter medo do mal olhado, ou do mal olhar. Não precisas ter medo. Sabe por quê? O mal olhar faz mal só para quem olha. O mal olhar não faz mal para aquele que está sendo observado. O mal olhar prejudica o que está olhando, o que está observando. É isso que Jesus está dizendo. Porque o mal olhar é a luz negra no próprio indivíduo que olha. O bom olhar, o maravilhoso olhar, também só faz bem para aquele que olha. Você está entendendo? Que Jesus disse: ó,
o teu corpo vai ter reações. Meu Deus, é profundo aqui, eu não vou ter tempo para nós nem chegar perto disso. Você sabia que tem demônios e anjos aí dentro, né? Você sabe disso? Tem gente que fica preocupado com o demônio lá na rua, no escuro, atrás da cortina, não sei aonde. Não precisa ter medo, não. Não tem, não. Está aqui. Aqui dentro temos hormônios do bem e do mal. Dependendo do nosso olhar, nós disparamos os hormônios do mal, que acabam com nós, que nos adoecem, que nos deixam arrasados, sem energia. Entendeu? Se o olhar for bom, nós interrompemos o fluxo do mal e desperta em nós os hormônios do bem, que nos curam, que nos dão bem-estar, que nos energizam. Entendeu? O Criador nos fez assim. Então, veja como nós devemos ter cuidado do nosso ponto de vista, da nossa fixação em olhar, do nosso olhar para a vida, do nosso olhar para o próximo, do nosso olhar para todos que estão junto de nós. E Jesus chega ao ponto de dizer que essa energia interna pode se tornar tão grande que a luz que em ti há iluminarão todo o teu corpo. Vai aparecer a tua alegria, o teu gozo, a tua energia, a tua fé, a tua força. Entendeu? Ela vai aparecer no teu semblante, no teu físico, no teu organismo como um todo. Aí veja que Jesus transporta a luz do olhar para o corpo. Se a luz que há em ti é uma boa luz, todo o teu corpo, se o teu olhar, ele diz, for bom, se o teu olhar for bom, se a tua perspectiva é boa, se a tua visão é boa, se o teu entendimento enxerga as coisas com sabedoria, com ciência, todo o teu corpo será luminoso. Tua mão fará o bem, teus pés te conduzirão por caminhos de alegria, de gozo, teus percursos na vida, tuas interações. Sabe por que alguns põem a mão sobre o outro e curam? Vem daí do olhar, da perspectiva, que faz a fé ser tocada. Eu gosto de chamar a fé como um botãozinho que Deus colocou em nós, que quando cutucado ali, dispara energia incalculável, fenomenal, que cura, que transforma, que restaura, que gera vida, que ressuscita mortos, que transforma as coisas. É poderoso. Porque nós ficamos, às vezes, dentro da igreja falando de Jesus, mas falamos de Jesus de uma perspectiva tão medíocre, dogmática, teológica, mística. Mas é muito mais. O que o grande mestre nos deixou é maior do que se pode imaginar, é para além do entendimento. É preciso mergulhar na expressão do profeta Ezequiel: há um rio que não dá para atravessar caminhando, que as águas são mais profundas do que os tornozelos, do que a cintura, do que os lombos. Sim, é tão profunda que dá para nadar nelas. O rio da vida, o rio de Deus, o rio de glória e abundância que vem do Senhor para todos nós. É maravilhoso, mas nós precisamos cuidar da nossa visão. De como olhamos todas as coisas. O restante eu vou deixar para você meditar em casa. E deixa fluir aí. Entendeu? E à medida que você for meditando, eu espero que você não saia daqui e interrompa tudo isso aqui. Vá para casa, reflita sobre isto. Leia de novo o texto, Mateus 6, 22. Entendeu?
leia, reflita mais, pegue aqui o que eu consegui transmitir para você e vai esmiuçar um pouco mais, vai mais longe. E se você vê algo grandioso, por favor, reparta comigo. Reparta comigo. Nós podemos aprender um com o outro. Manda aí no WhatsApp para mim, irmão Adilson, olha, estava meditando, me veio isso aqui também, ó. Eu consegui aprofundar nessa área aqui. Poxa, é verdade. Eu descobri um artigo científico aqui, reparta comigo. Não me deixa eu pesquisando sozinho e desenvolvendo a visão sozinho. Não. Entendeu? Sirva também. Eu já disse para vocês que eu não sou pastor de vocês. Eu sou o quê de vocês? Irmão. Eu sou o vosso irmão. Repartindo o que tem. Porque Jesus disse que é para nós ser irmão um dos outros. Então nunca olhe para mim como um reverendo, um bispo, uma coisa qualquer dessa aí que chama aí de bota o cara para cima. Olha para mim sempre aí nos teus pés, lavando teu pé. Eu estou aqui te servindo nessa noite. Eu estou repartindo do que tem contigo. E eu sou feliz. Eu sou feliz, eu sou um homem feliz, um homem sem problemas. Alguns ficam doidos quando eu digo assim. Tem uns que ficam furiosos. Entende? Como não tem problema? Eu não tenho. Eu não tenho. Tinha irmão que dizia assim, Deus, então tu cala a boca, porque pode ser que o diabo escute. Eu estou falando para ele escutar, eu não tenho problema. Nem ele não é problema para mim, não tem nada com ele. Não é? E aí você já sabe que eu estou falando sem mística. Eu estou falando sem mística nenhuma. Entendeu? Qualquer adversário no meu caminho não é problema. Entendeu? Eu aprendi a confiar em Deus, aprendi a olhar a vida a partir da perspectiva divina. Aprendi com todos os profetas, aprendi com os apóstolos, aprendi com Jesus. Entendeu? Deus está no comando. Eu sirvo a Deus. E eu sirvo a Deus nos irmãos. Amém? Guarde isso com você, leve isso com você. Ai, irmão, mas eu tenho um caminhão de problema lá em casa, coisa. Então vai resolver. Tem uma frase, eu estou anotando as frases que eu quero escrever um livro de frases. Entendeu? Resolva os teus problemas e Deus cuida de ti. Tem esse problema, resolve. Joga fora, sei lá. Entende? Ai, meu Deus, mas eu tenho um problemão lá em casa, como é que eu vou fazer? Faz, olha, resolve. Problema para a gente resolver. Se Deus te deu um grande problema, Ele também te deu uma grande inteligência. Imagina a inteligência que tem aí. Fica olhando para o problema e vai ficando em treva. Entendeu? Diz para o problema, ei, tenho solução para ti, vou buscar aqui e vou encontrar a solução. Começa a ter luz. E daqui a pouco tu vê que o problema era nada. Era nada. Eu tenho amigos que já estavam morrendo por causa dos problemas. Nós saímos, em 5 minutos não tinha mais problema. 5 minutos. Faltava só mudar. Era só virar a cabeça. Agar, serva de Abraão, na qual ele gerou um filho. Um dia é despedida da casa de Abraão, numa cena chocante. E ela sai com seu filho Ismael a peregrinar em Berseba. E chega um momento que acaba a água que ela carregava. E ela olha para o menino e pensa que o menino vai morrer por causa da sede naquele deserto. E ela então, para não ver o filho morrer nos seus braços, ela deixa o filho embaixo de um arbustozinho e se retira, segundo a Escritura, a um tiro de pedra. Ela se retira lá, uns 500 metros, 200 metros, não sei. Entende? Será que a gente atira com força 500 metros? Não sei. 300? Não sei. Saiu de perto, deixou o menino lá, porque na cabeça dela, olha só, no olhar dela, da perspectiva dela, o menino ia morrer.
pois não tinha mais água. E ela sai, se vira e chora, fica chorando lá distante. E enquanto chora, ela não tem visão de solução. Ela só tem a visão do problema. Ela só enxerga o problema. E ela enxergava e olhava para o problema de tal forma que entrou em grande angústia, ao ponto de derramar muitas lágrimas. Até que um mensageiro de Deus se aproxima de Agar e fala com Agar. Diz: Agar, por que está chorando? Olha, vou dizer uma coisa para ti. Esse menino vai ser um homem. E ele nem chama de menino, ele diz o moço. O moço já arranca a visão de Agar, ele já muda a perspectiva. Como assim o moço? É o meu menino. Não, o moço vai ser uma grande nação. Ele vai reinar sobre povos. Ele vai ser uma bênção. Ele será muito abençoado. Porque ele também é filho de Abraão. E Deus tem promessas para ele. Deus tem longevidade para ele. E eis aí perto de ti. Isso me chama a atenção. E eis aí, tem água. Ela estava quase pisando em cima da fonte. Você entende? Às vezes a pessoa está chorando aqui, virado para cá, numa perspectiva de que não tem mais jeito, e a solução é só se virar para cá. Não aconteceu o mesmo quando Jesus mandou que eles lançassem a rede para o lado direito do barco. Tinham pescado a noite toda e não tinham apanhado nada. Pescadores experimentados, conhecedores das águas da Galileia. Jogaram rede uma noite toda, não pegaram nada, porque estavam jogando para o lado errado. Jesus chega e diz: vai lá e lança a rede de novo, mas lança para o lado direito. E eles lançam a rede e não podiam mais puxar de tanto peixe que tinha. Quer dizer, uma noite toda não vendo o peixe que estava no lado. Cuide do teu olhar. Procure enxergar todos os ângulos. Analise em todas as perspectivas. E tenha um bom olhar. Que o Senhor te conceda cada dia mais sabedoria e graça para tu fazer o que é certo. E não tenha medo de praticar o bem, porque a seu tempo ceifaremos todo o bem praticado, se não houvermos desfalecido. Se não desistirmos do bem, nós ceifaremos o bem. Você será feliz. Queira estar em pé.